está começando mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Os suplementos alimentares estão cada vez mais ajudando as pessoas, não apenas os frequentadores de academias e atletas. Idosos e gestantes, por exemplo, também fazem uso em complemento às suas dietas. Mas cuidado, se consumido sem indicação e o acompanhamento adequados, o suplemento alimentar pode passar de mocinho a vilão. Muita gente pode não saber, mas além de estar envolvido diretamente no processo de fabricação, o farmacêutico está apto a orientar o uso de suplementos alimentares. Para esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre o tema, trouxemos o Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia. O programa de hoje está repleto de atrações. Já que estamos falando de suplementos alimentares, no quadro Bem-Estar, você vai aprender uma receita deliciosa, saudável e riquíssima em proteína. Então não saia daí! A nossa conversa hoje é com o Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia, que vai esclarecer as inúmeras dúvidas sobre os suplementos alimentares. Ele é farmacêutico, mestre e doutor em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, professor do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela presença. Obrigado. Doutor, o que são suplementos alimentares e o que o suplemento tem que o alimento do nosso dia a dia não tem? Bom, o alimento convencional, ele tem a função de nutrir. Então ele fornece energia e os ingredientes necessários para a manutenção do nosso organismo. O suplemento alimentar, ele é algo diferente. Ele vai fornecer um adicional, um plus, que é resultado de uma carência da nossa alimentação. Nós, quando pensamos em suplementação, primeiramente nós deveríamos pensar numa alimentação equilibrada. Certo. E tão somente na deficiência da nossa alimentação que nós pensamos, então, numa suplementação. Então, para quais pessoas esse tipo de alimento, suplementos alimentares, são indicados? Nós temos suplementos alimentares direcionados para idosos, para gestantes, para praticantes de atividades físicas, enfim, são adicionais que vão proporcionar uma melhor saúde ao usuário, né? Então, nesse contexto, auxiliando o papel dos medicamentos ou quando esses não se fizerem necessários, nós podemos tentar promover a saúde ou assegurar a saúde por meio dessa suplementação desses adicionais à nossa alimentação. No caso da gestante, doutor, qual é a necessidade dela utilizar um suplemento alimentar? No contexto da farmácia, nós temos que pensar sempre em trabalhar em equipes multiprofissionais, auxiliando os médicos, auxiliando os nutricionistas e promovendo, então, de uma forma integrada a saúde. A gestação é uma fase muito sensível da mulher, que inspira muitos cuidados. Então, as prescrições de dietas devem ser realizadas por esses profissionais. No âmbito da farmácia, nós temos suplementos que são, basicamente, fontes de ferro ou de ácido fólico, né, que são indicados para as mulheres, para as gestantes, de uma forma geral. E em casos específicos, o farmacêutico, então, deve estar capacitado a fazer as suas indicações, a trabalhar com essas equipes promotoras de saúde. Certo. E, bom, o farmacêutico, como ele auxilia o paciente que precisa fazer uso desses alimentos? A farmácia, como um ambiente promotor de saúde, ela tem um profissional responsável pela dispensação desses produtos. No dia a dia da farmácia, cabe ao farmacêutico, então, observar como está sendo realizado e se está sendo realizado o consumo desses produtos. Por exemplo, um praticante de atividade física que faz uso da farmácia, que adentra esse estabelecimento para adquirir um produto, ele deve ser orientado, ele deve ser consultado pelo farmacêutico sobre como está sendo utilizado esse produto e se há um acompanhamento profissional. Assim como os medicamentos, os suplementos alimentares, até determinada dosagem, e casos em que realmente são necessários, são benéficos. Porém, também têm os seus efeitos contraindicados. Então, cabe ao farmacêutico verificar como está sendo realizado esse uso e promover, então, as indicações que se fazem necessárias e as orientações para este usuário. Só para deixar claro que nós não estamos falando de alimentos como salgadinhos, sorvetes, chicletes, que também são encontrados nas farmácias. Nós estamos falando de alimentos especiais. Então, doutor, para exemplificar, quais são esses alimentos que nós encontramos nas farmácias?
Nas farmácias nós encontramos os alimentos para fins especiais. São os alimentos que têm algo diferente da alimentação convencional. Ou são acrescidos de algo, ou são restritos de algum componente. Por exemplo, nós temos alimentos para fins dietéticos, os famosos diets, que são alimentos indicados para diabéticos. Nós temos também fórmulas infantis, que são direcionadas para os recém-nascidos. E nesse contexto nós vamos encontrar também os suplementos que vão fornecer o acréscimo de algum nutriente. Como são os suplementos direcionados para atletas, para produtos ricos em fibras, direcionados a idosos ou gestantes. Ok. Doutor, a gente volta em instantes com a nossa conversa, porque agora nós vamos às dicas que todo mundo gosta. É o quadro Bem-Estar. Já que o assunto são os suplementos, hoje nossa dica é uma receita rica em proteína, ideal para aquele lanchinho entre as refeições. Vamos lá! Em uma tigela, coloque uma banana picada, meia maçã cortada em cubos, cubra com iogurte grego de qualquer marca. Em seguida, coloque uma colher de sopa de amêndoas assadas e fatiadas. Deu água na boca, né? Bom apetite e até a próxima dica! Você sabia que pessoas com diabetes ou hipertensão têm direito de receber gratuitamente, por meio do programa Aqui Tem Farmácia Popular, os medicamentos necessários ao seu tratamento? No caso do diabetes, o SUS garante também os insumos destinados ao monitoramento da glicemia capilar. Informe-se na unidade de saúde mais próxima de sua casa. O SUS é seu. Use. Defenda. Hoje estamos falando sobre suplementos alimentares. O nosso convidado é o Dr. Carlos Garcia. É muito comum o uso de suplementos por pessoas que praticam atividades físicas. Então a nossa equipe foi até uma academia para perguntar quais os produtos mais usados. Vamos ver. Na busca pela saúde e por um corpo mais bonito, as pessoas estão recorrendo cada vez mais às academias. Nesse ambiente, além dos exercícios, é muito comum o uso dos suplementos alimentares. Vamos perguntar então quais os mais consumidos. Normalmente eu tomo o Whey Protein, um BCAA junto com ele praticamente e uma creatina básico, assim. Somente isso. Antes do treino, geralmente a gente toma um hipercalórico, para dar aquela estufada, para pegar um peso mais legal também, uma creatina, a gente toma bastante água também. Bom, antes eu costumo, assim, umas 2 horas antes é carboidrato, né? Dá uma energia para vir treinar. Doutor, é muita coisa, né? O uso desses produtos é seguro? O que mal pode fazer para a saúde? O uso desses produtos não é seguro, assim como os medicamentos até determinada dose, nos casos que realmente são necessários, têm algum efeito, mas têm os seus efeitos contraindicados. Vários dos produtos citados têm relação com proteínas ou aminoácidos específicos, que quando consumidos em excesso, é o caso do Whey Protein ou do BCA, eles podem causar um estresse renal. E nós vimos também o consumo de derivados da glicose. E isso é um perigo quando feito sem um cuidado com os níveis de glicemia do usuário. A gente pode ter crises, gerar consequências bem sérias desse mau uso. No mercado, doutor, é possível encontrar uma enorme gama de produtos, tanto nacionais quanto importados. Como as pessoas podem saber se esses produtos eles foram aprovados pela regulação brasileira? Especialmente na questão da internet, a importação desses produtos é bastante perigosa. Eu vou citar um caso para vocês. Há uns 4, 5 anos atrás, nós tivemos em Curitiba, ou no Brasil todo, um produto sendo comercializado com um apelo popular muito grande, que era um produto chamado ração humana. A Anvisa proibiu o uso dessa expressão. E nós fizemos uma avaliação na Universidade Federal do Paraná e nós encontramos esse produto para exemplificar o problema que é o consumo sem cuidado desses alimentos. Nós encontrávamos a tal ração humana sendo indicada para diabéticos, quando o produto continha na sua composição, em alguns casos, açúcar mascavo, que é totalmente contra
contraditório isso. Nós encontrávamos indicações desse produto para perda de peso, mas o produto continha germe de trigo e açúcar na sua composição. Enfim, falta ciência, falta controle quando você adquire esses produtos pela indicação de amigos ou em locais sem o cuidado, sem a atenção de um profissional de saúde. Por isso, eu recomendo que você adquira esses produtos nas farmácias, onde você tem um profissional e o controle da vigilância sanitária, garantindo que ali se comercialize somente produtos de procedência, produtos que atenderam às resoluções vigentes. Então é recomendável que a aquisição de alimentos especiais e suplementos alimentares seja feita numa farmácia. Mais alguma dica, doutor? Eu vou citar um exemplo para você de um fato que ocorreu recentemente. Uma mãe procurou a farmácia na busca de uma determinada fórmula infantil para um recém-nascido. Achando caro, ela optou por comprar farinha láctea. Produto que é totalmente diferente, não tem as mesmas atribuições nutricionais por uma questão de preço. E o farmacêutico fez a orientação adequada. A mãe desconhece as razões da sua escolha, obviamente, né? Ela quer sempre o melhor para o seu filho. Mas esse é um exemplo de como é importante ter um profissional de saúde na dispensação desses produtos. A alimentação é razão de vários problemas, vários transtornos à nossa qualidade de vida. Então não faz sentido eu tomar um medicamento para hipertensão quando eu não tenho cuidado com o consumo de sódio. Esse é o contexto da realidade farmacêutica atual. Uma farmácia cada vez mais clínica, um farmacêutico preocupado com a orientação e a promoção do uso correto do medicamento, né? Essa é a nossa identidade, mas também dos produtos que estão disponíveis nas farmácias e que são promotores da saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Agora vamos direto ao quadro Farmacêutico em Ação. Acompanhe. Mais de 30% aí dos profissionais que trabalham com perícia criminal no Brasil são farmacêuticos. Os concursos públicos que são feitos, eles são concursos visando uma área específica da farmácia. Na época, farmácia e bioquímica, e hoje só a farmácia, né? Dentro da perícia criminal, o farmacêutico pode trabalhar em qualquer área. Tudo que nós, peritos criminais, fazemos de coleta de material em local de crime a serviço da justiça. O programa de hoje fica por aqui. Para fazer críticas ou sugestões, envie um e-mail para a gente. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!